Olá, queridos, tudo bem? Eu vim aqui agora, meio friozinho, para a gente falar da frase, né? Vamos falar sobre dinheiro, um assunto que interessa a todo mundo nesse mundo capitalista onde vivemos, né? Não vou entrar nos méritos da gente voltar lá atrás para a gente começar a entender o ponto onde estamos, mas desde os impérios, as monarquias, a queda de Roma, depois da Revolução Industrial, e da Revolução Industrial, a nossa Constituinte de 88, que está muito baseada nesses valores, que a gente vai falar sobre valores, não é mesmo? De liberdade, fraternidade e igualdade, valores do qual eu me interesso. Mas eu não vim aqui falar de mim, nem da Constituinte, nem de política em si, mas que a gente tem que expandir e ir para um caminho de pensar: eu tenho os meus valores, eu tenho um país que também está baseado em valores, mas que se corrompe. Eu vou falar, você vai entender tudo isso. Mas no fim das contas, a frase polêmica que eu disse, que ninguém entendeu nada, com todo o meu... a minha tentativa humilde de tentar me fazer ser entendida não foi o suficiente. Então, a frase era valorizar o dinheiro e não dar valor para o dinheiro. E aí, as interrogações, que se eu conseguisse fazer aquelas edições maravilhosas, estariam aquelas caras esquisitas aqui e um meme viria à tona. O que eu quis dizer com isso, né? Então, assim, valorizar o dinheiro é quando você se valoriza. O dinheiro é bom. Você não tem uma crença negativa com relação ao dinheiro. O dinheiro te favorece. O dinheiro, ele é importante. Mas quando você dá valor para o dinheiro, quando você vai para esse caminho, você se desconecta dos seus valores de alma. Então, valorizo o dinheiro. Sim, eu valorizo a minha base, eu me autovalorizo. A minha base e os meus valores de alma. E não só valorizo o dinheiro. É uma diferença muito sutil e muito tênue. Porque, eu estou aberto, sim, para as coisas positivas que eu quero receber, para minha abundância, minha prosperidade integrativa, e não só para minha prosperidade material, mas para minha prosperidade integral, espiritual e material. Quando eu sou fiel aos meus valores de base. Que valores de base é esse? São os valores da sua casa 2, do seu mapa astral, que é um mapa da sua alma, te dando as coordenadas para a sua jornada terrena, da qual todos nós, quando entramos aqui, a gente esquece, né? Então, olha que interessante. Quando você não sabe quais são os seus valores de base, de alma, você acaba vivendo por sobrevivência, né? E não o prazer. Porque Vênus, a casa 2, é prazer. E quando você também não tem um prazer de viver, de receber, de aceitar, de se abrir, de se permitir, de se autovalorizar, você acaba entrando num caminho de fazer tudo o contrário, né? Por quê? Porque aí pode ter, você, além de estar contra os seus valores, você está indo nas crenças negativas que você tem, recebeu e aprendeu por conta de todo esse caminho que vem lá de trás, passando por escravidão, onde as pessoas trabalhavam sem receber nada, e todos nós somos, sim, temos sim ancestrais que foram escravizados, você aceitando ou não, sendo os pretos, negros ou não, também índios também foram, tentaram, né? E outras mulheres foram escravizadas, foram, né, retidas. Então, temos aí ancestrais que o prazer de viver foi negado.
E aí a gente está num momento da vida que a gente precisa resgatar o prazer de viver. E aí a gente faz o quê? Por conveniência, por medo e por conexão com todo esse passado, a gente também nega isso. Naturalmente a gente faz, não, isso não posso receber, não posso ter prazer, porque eu preciso sofrer. Inconscientemente a gente, é isso, tá? Eu preciso passar necessidade, porque todo o meu passado passou, então também tem que passar. E quem tem e aí, mas e quem tem muito dinheiro? Às vezes também o ter muito também está indo contra os valores de alma, sabia? Porque às vezes o ter muito e não olhar para o outro é tão dilacerante, tão dolorido, porque isso é fato, mas ele continua recebendo e continua se mantendo ali, sem conseguir sair daquele lugar onde os ancestrais, quem roubou, quem usurpou, porque a gente, né, mantém-se às vezes ali, né? E quem consegue romper com isso é um gap, é um pulo, né? De falar, não, eu vou romper, vou doar, vou abrir mão, como os nossos grandes mestres, Jesus, Buda, São Francisco de Assis, eles tinham dinheiro. Buda vivia num castelo, ele falou, eu não quero mais isso, sai fora. Tá fora dos meus valores internos, vou descobrir o que é e caiu fora. Jesus não era tão pobrinho quanto a igreja, né? Mentiu para todos nós, 2000 anos de mentira. E São Francisco de Assis também, abandonou tudo, não quis nada. Mas cada um no seu caminho. Às vezes o também não querer nada e a conexão com um lugar religioso, e enquanto a gente dá para a igreja, dá para o pastor, dá, também não é, também é uma crença negativa. Então, eu não estou aqui para julgar nenhuma religião, eu estou aqui para falar dos valores, das bases e da história e de como nós temos referências para um lado quanto para o outro lado. E que se a gente parar para pensar, a gente vive situações meio que opostas. Às vezes aquelas pessoas que vêm de baixo transgridem e transcendem subindo, e quem está em cima tem que transgredir, porque esse é o movimento da dualidade, ó, até que a humanidade encontre seu ponto de equilíbrio. Então, muitas vezes, quando a alma ela tem sabedoria e tem luz, ela encontra o seu caminho do meio e passa isso, né? Eu não tinha nada, não estou nem perto de ter ainda muita coisa. Vamos lá, estamos subindo, estamos juntos, saindo das crenças negativas e encontrando o valor pessoal, a base de alma para, né, a nossa casinha 2. Quando a gente se desconecta da nossa essência de vida, com a nossa essência divina, fiz uma colinha aqui, tá, gente, para manter o raciocínio. Como vocês sabem, eu viajo na maionese às vezes. Não é que eu viajo, eu vou pegando as paralelas, como um bom geminiano. Então, o que acontece? Quando a gente está desconectado disso tudo, né, daquilo que a gente precisa ancorar na Terra, que são os valores, e a partir desses valores, fazer nascer crenças visionárias, a gente se limita. Então a visão fica pequena. Ai, como que eu vou conseguir? Ai, mas e se acontecer isso? Nossa, mas não vai dar certo. Aí a gente já começa a atrair toda a escassez, através da crença. Porque é Júpiter que é a visão. O que é Júpiter? A visão, a expansão, casa 9. Então eu não vejo nenhuma saída, nenhum horizonte, então tá tudo tampado, eu volto pro caminho, volto de novo. Né? Eu refaço as minhas lições e fico dando volta em círculo ali, não consigo expandir, né? Porque a nossa centelha divina, ela é co-criadora, ela é expansiva. Então, quando a gente não consegue perceber essa nossa potência e essa nossa qualidade e ser fiel a essa nossa base de valores, de crença, né? Crescendo, indo para um caminho de prazer e não só de sobrevivência, a gente é facilmente manipulado e facilmente corrompido. Então, muitas dessas pessoas também que entram por esse caminho da política e tal, a gente vê que eles se corrompem.
eles não são ricos, eles não são prósperos, eles são vendidos, eles são corrompidos, eles são prostituídos, eles são a palavra que você queira usar, né? Não é bom, é drenagem de energia, eles são manipulados por uma energia, inclusive negativa e espiritual, né? Não tem nada de positivo. E, enfim, e aí fica esse ciclo vicioso, né? Dessa corrupção interna, desses miasmas, as pessoas não conseguem sair disso porque se colocam dando valor pro dinheiro e não valorizando o dinheiro, porque quando a gente valoriza o dinheiro, a gente se valoriza, porque o dinheiro é uma energia que faz parte da gente, quer dizer, opa, eu cocriei isso, eu valorizo isso, nossa, cocriei essa carteira feita à mão, por uma, assim, nossa, valoriza esse trabalho. Quanto custa seu trabalho, o valor desse trabalho que você fez? Ah, R$250, nossa, bom. Aí alguém vem e fala, não, muito caro. Aí vem uma Dior, sei lá, Versace, vem, eu não sei o nome dessas coisas, um Balenciaga, $50 mil. Nossa, vale muito. E às vezes é a mesma coisa, menor que isso, né? E o povo paga. E por que aquilo tem um valor criativo, cultural, e uma pessoinha que tá ali do lado tal, e você, tipo, não valoriza? Porque as pessoas colocaram, aquilo virou tem uma fama, tem um magnetismo, tem um valor intrínseco que eu não vou discutir, que pode ser que sim, que tenha, mas que a gente precisa começar o quê? A valorizar outras coisas. Por que de repente eu coloco o valor numa calça que bombou, que todo mundo tá usando e ficou 3 vezes mais cara, e numa outra coisa que tem a ver comigo, eu acabo não prestando atenção. E eu vou indo numa onda de gastar com coisas que não tem nada a ver comigo. E claro que meu dinheiro não vai ter valor nenhum. Ele vai embora como uma água jorrando ali, né? Um cano aberto. Então o dinheiro ele não fica, ele não se sustenta, porque a gente não está valorizando isso. A gente só está buscando dinheiro para gastar com coisas que não tem nada a ver. Então, quando a gente valoriza algo, aí pode ser a Balenciaga, pode ser o que for. Se aquilo tem a ver com a tua alma, tu pode comprar, tu vai ganhar, o universo vai prover para que você compre 500 Balenciagas. Se for a tiazinha ali da esquina que faz por R$100, você vai também prover para você comprar e ajudar outras pessoas. Ou fazer, enfim, o que eu quero dizer, se você for fiel a quem você é e aquilo que você precisa honrar, o dinheiro ele vem. Ele não pode ser um foco de preocupação, ele não pode. Isso aqui é luz mental, imagina, não podemos pegar aqui e tampar com coisa da base, entende? A base, uma vez que... Vamos entender o seguinte, você é uma planta, você está enraizada, você busca se conectar com o solo e busca encontrar ali no solo os nutrientes que você precisa para sobreviver. Você encontrou, você está na terra, você está... aqui está tudo bem, estou bem. Eu estou falando agora de chakras, assim. Estamos lá, estou conectada com minhas bases, com meus valores. Desses valores eu não vou... São inegociáveis e irrevogáveis. E se eu tiver que mudar e transmutar alguns valores que não estão muito conectados, eu mudo. Não tem problema a gente renovar valores, mudar, né? Mas depois que eu encontro, eu me firmo ali, porque tem coisa que precisa ser base, né? Eu vou ficar preocupada se vai chover, se vai fazer sol, se vai cair, né? Quer dizer, o que está acima de mim, o que vem para mim de cima, eu só recebo. A planta não está ali pensando, ai meu Deus, vai chover hoje. Ai meu Deus, deixa eu ver se vai fazer sol. Porque eu não sei se aqui onde eu estou é bom, se tem nutriente. Se você está na sua base, se você está na sua essência, né, conectado com a sua essência, com seus valores, fiel a quem você é, vai fazer sol, vai fazer chuva, vai cair granizo, mas nada disso vai te trazer dificuldade, só crescimento, só aprendizado.
Você fica bem. Aí quando você não está muito firme, quando você, no fundo, a alma sabe quando ela está sendo corrompida. O ego e o medo, eles fazem isso, né? A alma quer evoluir, ela quer crescer. E o ego e o medo, eles querem se manter, às vezes, mais do mesmo. É assim, ó, é aqui que a gente tem que ficar. Não inventa, né? E às vezes a gente não pode ficar, a gente tem que continuar. Crescer para baixo, crescer para cima. E eles querem manter o status quo. E às vezes esse status quo não é bom. Então, às vezes, o crescimento, essa visão, essa expansão, que é Júpiter, que é crença, para você crescer, você tem que estar. Você fala assim: bom, eu não acredito. Assim, como. Vou dar um exemplo. Meu exemplo. Minha casa 2, peixes. Eu não posso ir contra a minha liberdade, a minha essência espiritual, a minha essência de arte, a minha criatividade. Peixe é criatividade. Então, como que eu vou limitar isso? Se eu limitar isso, eu não vou prosperar. E se eu começar a dar o meu dinheiro em coisas, aí eu tenho que ver onde que eu tenho tanto Júpiter e Netuno quanto a minha própria Vênus. Aí você tem que olhar o seu mapa. E por isso que eu vou fazer um convite. Mas antes eu vou terminar de fazer o convite. Eu não posso ir contra nada que vá além, contra a liberdade do outro, contra o amor, a compaixão, né? Eu não posso gastar meu dinheiro numa empresa, por exemplo, que faz teste em animais, que tem trabalho escravo, que vive de aparência, porque peixes é alma, é essência. Aquilo tem essência, aquilo tem verdade, aquilo tem... Senão eu não quero, eu não vejo valor naquilo. Se eu vou ver valor, eu tenho que... E é isso, e aí começa a ressoar, e aí você vai se abrindo, que aí a gente vai trabalhando, tanto 2 quanto 7, né? Expansão. Enfim, então, para manifestar o que você quer, você tem que estar fiel às suas bases, raízes, valores. Isso nada tem a ver com família, porque as pessoas acham que raiz é família. Às vezes você tem que transgredir. Buda transgrediu o quê? A família, que ele estava no castelo lá e falou, não, isso não tem nada a ver. E o cara prosperou, iluminou, transcendeu. Se o que ele ganhou, ele abdicou do dinheiro, mas o que ele ganhou, e ele não passou um dia de fome, um dia de frio, ele teve... O que ele fez quando ele fez isso? Ele abriu a casa 7, ele foi acolhido pelas pessoas. Então, às vezes, é isso, é um trabalho de abertura e expansão de casas que a gente precisa trazer no nosso mapa, né? E aí você vai, para avançar, para a gente conseguir perceber tudo isso, aí você tem que se trabalhar, você tem que se encontrar, você tem que se descobrir. E aí eu trago aqui o meu trabalho, minha jornada cósmica, um encontro, são 12 encontros, 6 meses de terapia, onde a gente vai destravando casa por casa, né? Para que a gente consiga evoluir nesse lugar de valores, crenças, essência, centelha divina, quem eu sou, onde eu preciso caminhar, qual que é a minha missão aqui. Então, claro, tem as consultas de mapa, que é a consulta de 2 horas, fechada, uma consulta. As minhas consultas continuam valendo, se você, tem muita gente que já fez e sabe que é muita informação e ficam ouvindo 2 anos e fica caindo ficha. Quem já fez mapa aqui, deixa um comentário. Mas, às vezes, a gente precisa de uma força para ir destravando, ir potencializando, ir trazendo os insights, ir conversando. Então, fiz essa proposta de jornada cósmica para a gente ir fazendo um trabalho terapêutico e com outras ferramentas junto, né? Então, é bem legal. Se você tiver interesse de se conhecer mais e manifestar a sua verdadeira essência e a sua prosperidade, para além dessa historinha de lei da atração, que às vezes ficar só pensando e visualizando não funciona, porque não é assim, entende? É muito mais embaixo, tem muito mais coisa para fazer, né? Então é por isso que ficar ali não funciona mesmo, não é isso, não é por aí, né? O universo
não fala a sua língua, o universo já te deu todas as chaves e está desesperando você destravar aí as suas chaves a partir da sua própria autoconsciência. E a gente está indo para um caminho de nova era onde a autonomia e da sua originalidade, da sua potência, do seu poder pessoal está cada vez mais por si. E a gente tem que fazer esse trabalho coletivo de um ajudar o outro, né? Não vou dizer assim, não sou melhor do que ninguém, eu preciso ainda do encanador, do jardineiro, eu preciso de pessoas do designer, da enfermeira, do médico, precisamos uns dos outros, né? Não tem, preciso do planejador ali, preciso de todo mundo, cada um com a sua medicina a serviço, né? Essa é a minha. Eu estou 40 anos estudando isso, vamos colocar aí 35 anos estudando, né? E 10 anos trabalhando. Quando eu consegui romper com esse negócio de trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um trabalho. Imagina, minha casa 2 é peixes, eu sou livre, ascendente em aquário. Como que eu tinha chefe? Aquilo era a maior corrupção que eu podia fazer com a minha própria alma. Eu me vendia por um 13º porque eu tinha medo de ficar sem dinheiro, não conseguir pagar meu aluguel e não sei o quê, porque era assim que eu aprendi, essas foram as crenças que me passaram, porque minha mãe era funcionária pública, como que eu não vou ter estabilidade? Então, assim, acho que isso é uma conversinha comum a muitas pessoas que eu atendo, que as pessoas falam assim, mas se eu largar tudo, minha família vai morrer de catapora. Mas será que esse é o seu caminho? Eu fiquei muito mais próspera, muito mais feliz quando eu consegui ir para o meu propósito. Então isso é importante, isso é essencial para uma vida de prazer, para uma vida real, para uma vida, não uma vida de sobrevivência, mas uma vida, de conexão, né? De presença. Senão a gente não consegue ter presença, a gente está sempre desesperado. A gente não consegue ter foco, a gente não consegue estar calmo, a gente está sempre nervoso, a gente está sempre exausto, a gente está sempre propenso a ter ataques espirituais, obsessões, vícios e um monte de coisa, né? Então, é muito sério. Autoconhecimento é a única jornada espiritual que a gente precisa hoje, né? Talvez ali na frente seja diferente, mas hoje isso é muito importante. Então, fica aqui o meu convite e também as minhas reflexões, que eu acho que já ficaram bem boas para quem já tem aí um gap, para quem já fez mapa, para quem já estuda, para quem já sabe um pouquinho, tá bom? Um beijo e até o próximo.